Olá, população de Anhumas. Sou Robson Mariano, presidente do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estamos aqui na sede do Conselho Tutelar, acompanhado das conselheiras tutelares Rosiane, a Aline, a Juliana e a Simone. Também lembrando que temos a Maria Inês, que não pôde estar presente, mas que também desenvolve trabalho há anos aqui no Conselho Tutelar do município. E o motivo da gente estar reunido aqui é para que nós possamos dar ênfase ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Violência contra Crianças e Adolescentes. Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, nós não podemos fazer as manifestações de rua, nas escolas, as caminhadas como nós sempre fazíamos. E, mais uma vez, nós vamos ter um trabalho online, virtual, né? Nós vamos assistir um videozinho agora na sequência que vai contar o que é o dia 18 de maio. Preste atenção no que é, o porquê que nós escolhemos esse dia. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas por que exatamente este dia? Vamos entender essa história? Araceli Cabreira Sanches Crespo era uma menina brasileira nascida em São Paulo e filha de um espanhol e uma boliviana. Morava com sua família numa cidade do estado do Espírito Santo quando, no dia 18 de maio de 1973, aos 8 anos de idade, não voltou da escola. Dada como desaparecida, as buscas foram iniciadas. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado. Araceli havia sido brutalmente assassinada, vítima de violência física e sexual. Ela foi sequestrada, mantida em cárcere privado, drogada, estuprada e morta. Seu corpo foi deixado num terreno próximo a um hospital infantil e foi reconhecido pelo pai de Araceli pelas mãos e por manchas que a menina tinha na perna, além de exames da arcada dentária, tamanha violência sofrida. A causa da morte, segundo os peritos, foi intoxicação por barbitúricos e asfixia. Os depoimentos coletados durante o inquérito policial levaram a 3 principais suspeitos, que seriam de 2 famílias influentes no estado do Espírito Santo. Esses sujeitos contrataram advogados de renome para suas defesas e foram condenados em 1980, mas a sentença foi anulada anos depois e eles acabaram absolvidos por falta de provas. Esses depoimentos indicaram que Araceli teria ficado em cárcere por 2 dias num bar de propriedade de um dos suspeitos e que o outro teria comprado uma boneca para presentear Araceli e lhe oferecido sorvete e carona para casa, tudo para que ele pudesse se aproximar da menina e ter a oportunidade de sequestrá-la. Fato curioso é que algumas pessoas, como jornalistas, policiais e testemunhas, morreram no curso do processo ou foram ameaçadas, como uma funcionária do bar, onde a menina teria sido mantida em cárcere, que alegou ter levado alimentos para Araceli. Ninguém jamais foi verdadeiramente responsabilizado pelo crime. Infelizmente, a impunidade não é rara em se tratando de casos de violência contra crianças. No Brasil, vivemos o princípio jurídico de que a dúvida beneficia o réu. Então, somente a certeza poderia levar os suspeitos à punição, o que não teria ocorrido no processo. A Lei 9.970 de 2000 estabeleceu o Dia da Morte de Araceli como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entidades em todo o país fazem ações em defesa das crianças e contra a violência nesta data. O objetivo é a conscientização sobre o problema. O caso de Araceli traz o questionamento sobre a impunidade, mas o papel da sociedade é maior do que punir culpados. Nosso papel é, além da responsabilização, prevenir e proteger. E a denúncia e notificação de situações suspeitas podem fazer a diferença na vida da suposta vítima e de sua família e, inclusive, evitar as violências mais graves. Este vídeo teve o apoio de ASCII, Bona e Canabarro, Expertise, INSEAP, Instituto Fortiori, Jéssica Limberger, Caroline Arboiti, Lumina e Vinculari. E nós estamos aqui reunidos contando com o apoio da sociedade anhumense para que nos ajude
uma cidade pequena, para que a gente possa ter esse olhar diferenciado, não só do conselho tutelar tendo que atuar, mas que a gente consiga prevenir antes de que a violência ou o abuso sexual aconteça. Então o CMDCA tem esse papel e nós estamos aqui juntos para poder chamar a atenção da sociedade aiumense e a gente poder fazer então um belo trabalho nesse combate, agora que nós temos também uma equipe especializada no município, né, composta por um psicólogo e uma assistente social para esses casos específicos, para dar o suporte para as conselheiras, que são as guerreiras que estão todos os dias aí na rua batalhando para defender as nossas crianças e muitas vezes não são valorizadas, né? Então nós, enquanto conselho, enquanto sociedade, precisamos entender o papel dessas pessoas, a importância delas na sociedade e apoiar acima de tudo. Fizemos uma parceria muito importante com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Marcos Akira, que também vai estar participando conosco aqui, daqui a pouco vai estar falando conosco. Também com o Departamento de Educação Municipal, agradecer a participação da professora Nilde e toda a equipe da educação. O CRAS e a assistência social, que através da equipe especializada, representada pela assistente a Camila, que também vai estar falando conosco, e pela coordenadora do CRAS, a Roseli Evangelista, que também tem uma mensagem para nós. Finalizando com a participação da Paróquia Santa Luzia, a Igreja Católica, o povo católico de Aiumas, através de uma participação do Padre Miguel. Então, reunimos todas essas forças para que nesse dia possamos colocar a nossa voz para a sociedade de Aiumas, enquanto CMDCA, enquanto sociedade, enquanto atores envolvidos, para nós darmos esse suporte ao Conselho Tutelar, que é um dos conselhos mais importantes de um município. Nós sabemos a importância de identificar os sinais, de prestar atenção naquilo que a criança está falando através do seu corpo, através de atitudes, e essas mensagens nós vamos perceber aqui nos vídeos que todos eles participaram, para que o Conselho Tutelar, com o apoio do CMDCA, possa fazer o seu trabalho. Olá, meu nome é Rosa Evangelista, eu sou assistente social e coordenadora do CRAS de Aiumas, né? Falar um pouquinho do trabalho do CRAS, especificamente voltado para as crianças e adolescentes. Nosso trabalho aqui é basicamente fortalecer a função protetiva das famílias, né? Então a gente trabalha com acompanhamento e temos também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é de 6 a 15. As crianças ficam com a gente aqui no contraturno da escola. Então, onde que o 18 de maio ele se enquadra aqui? Nessa questão que a gente está sempre acompanhando as crianças e de olho, né, atenta aos sinais. Então, quando a gente percebe uma criança que traz alguma situação vivenciada ali dentro da família, que esteja voltada para essa questão do abuso sexual infanto-adolescente, a gente vai estar encaminhando essa criança para ela estar sendo acompanhada. Então, nosso trabalho tem o trabalho comigo, que sou assistente social, também junto com a psicóloga Andressa, e temos as orientadoras sociais, a Rita e a Thalita. Elas ficam bem próximas a essas crianças. Então a gente está sempre de olho a esses sinais, aquilo que as crianças podem trazer, que significa que ela pode estar sendo abusada, ou por alguém da casa, ou por um vizinho, um parente, ou está acontecendo alguma coisa até dentro da escola. Então, o nosso trabalho é de fortalecer essa função protetiva da família, mas também desse encaminhamento, quando essa equipe ela percebe que essa criança ela pode estar sofrendo algum abuso. Então, neste caso, já deixa de passar, essa criança passa da proteção básica, né, da proteção social básica, que é o nosso trabalho, e a gente encaminha para a proteção social especial, que é com a Camila e com o Francisco, que vai falar um pouquinho depois com vocês. Olá a todos. Eu sou a Camila, sou assistente social da Proteção Social Especial do município de Aiumas. Trabalho juntamente com o Francisco, que é o psicólogo, e a gente faz parte, né, da Proteção Social Especial de média complexidade, né, que trabalha com as crianças e com os adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade social. E dentro do 18 de maio, a gente também, né, trabalha com as crianças e os adolescentes, né, que sofrem, né, violência, os diversos tipos de violência, mas também principalmente a exploração sexual
nas suas diversas manifestações, né? Porque geralmente ela nunca vem sozinha, ela nunca vem acompanhando apenas da exploração sexual e do abuso. Ela vem sempre junto com outros tipos de expressão, né, de violência. Muitas vezes também de abandono, negligência e as demais expressões, né? E dentro desse 18 de maio, como que chega pra gente essa demanda? Geralmente chega pelos serviços da rede, tanto pelo Conselho Tutelar, pela saúde, pelo Serviço Social da Saúde, né? Pelo CRAS, muitas vezes também. Já aconteceu, né, de ter uma busca espontânea, também tem pelo Disque 100 Direitos Humanos. Dessa forma a gente busca, né? Geralmente a gente tenta ir também com o Conselho Tutelar, porque eles pedem muito pra gente, pra estar indo junto com eles quando tem uma demanda, assim, de exploração sexual, né, e também de abuso. Eles sempre pedem pra gente estar indo junto, né, por a gente ser, assim, já uma equipe mais especializada, né, pra trabalhar sobre esse assunto, eles sempre pedem a nossa colaboração e a gente sempre vai junto. Aí a gente faz a visita domiciliar, né, com o intuito de se aproximar mais da família, né. Aí é realizado um atendimento psicossocial, né, com essa criança individual, mas assim, de forma, né, que ela se sente segura, né, para não constrangir nem a criança nem a família. E assim, quando vem a demanda pra gente, a gente faz o atendimento psicossocial e conforme vai dando o acompanhamento no caso, a gente também vai estar realizando um encaminhamento para os demais setores. A gente manda o caso, né, para o Ministério Público, né, quando é uma situação mais grave. A gente manda, né, o acompanhamento para a psicologia, né, da saúde aqui do nosso município, que é realizado pela OBS. A gente também manda o caso, dependendo, assim, a escola também a gente dá um alerta muitas vezes, assim, porque muitas vezes a gente não tem a certeza que houve um abuso, nem muitas vezes a mãe tem essa certeza. Tem alguns indícios, né, que a criança acaba revelando alguma coisa na escola, muitas vezes no projeto aqui do município, e dessa forma, né, ela o Serviço Social da Educação acaba encaminhando pra gente. Aí é feito bastante essa interlocução, né, de trabalho em conjunto, né, com o Serviço Social da Educação também. Oi, eu sou a professora Emilde. Estamos aqui para falar sobre o mês de maio, que é o mês laranja, um mês de alerta ao combate à violência da criança e do adolescente. E temos no dia 18, no próximo dia 18, um dia de alerta, o dia D de alerta ao combate à violência e ao abuso sexual da criança e do adolescente. E nós, como educadores, temos um papel fundamental neste trabalho. A escola é um lugar de acolhimento e a nossa proximidade com essas crianças, com esses adolescentes, nos permite identificar os sinais e faz parte da nossa obrigação como educador, não só o professor, mas todos os funcionários, toda a equipe escolar, de estar denunciando, de estar procurando os sistemas que protegem essa criança, esse adolescente. Portanto, Disque 100, denuncie. 18 de maio, faça bonito. Olá, nesse dia que envolve um assunto tão delicado, que é de combate à violência sexual à criança e adolescente, eu queria deixar uma mensagem aqui como promotor da infância e juventude, como um defensor da sociedade que envolve a tutela de criança e adolescente. Por ser um assunto tão especial, a gente prega muito no que diz respeito à prevenção. A escola ela é um ambiente fundamental, relevante, onde as crianças têm um ambiente de pedir por socorro. Na verdade, quando nós falamos em criança, elas têm uma dificuldade muito grande de se abrir em razão da peculiaridade do assunto, em razão de envolver a intimidade da pessoa.
Então, os professores, eles têm que estar atentos à linguagem corporal dessas crianças e adolescentes que eventualmente estejam sendo vítimas de abuso. Porque, na verdade, como a maioria dos agressores envolve pessoas da própria casa, que deveria dar proteção, então elas ficam mais intimidadas ainda, de modo que, às vezes, a sua queda no rendimento escolar, a sua agressividade diferente das demais crianças, a sua sexualidade aflorada, às vezes automutilações, enfim, dezenas de comportamentos que revelam, no mínimo, indícios de que os professores poderiam postular aí a iniciativa de uma apuração melhor sobre o comportamento dessa criança ou desse adolescente que provavelmente estejam sendo vítimas de abuso. Com isso, a gente conseguiria aí interromper esse tipo de conduta e, na sequência, dar a devida proteção, o apoio emocional, psicológico para essa criança. Crimes sexuais, eles existem, sempre vão existir, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Porém, o que nós não podemos é atuar sempre da mesma forma. O que a gente tem que cada vez mais nos evoluir, buscar cada vez mais lutar pela prevenção para a proteção de criança, adolescente. Mais uma vez, parabéns ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com a iniciativa desse assunto tão sensível, que seja discutido, debatido com a comunidade e sempre relembrando, porque a prevenção, ela sempre pode ser aperfeiçoada. Somos chamados a refletir sobre a ação humana, sobretudo em relação à criança e aos mais desprotegidos, e buscando naquilo que é a doutrina social da Igreja, 3 princípios fazem o fundamento de uma verdadeira justiça social. Primeiro, a verdade. Segundo, a justiça. Terceiro, o bem comum, que deve redundar na caridade cristã. Ora, a verdade da ação humana está na busca daqueles objetivos que têm um fundamento para construir uma humanidade madura, perfeita. Segundo, a justiça. Não pode haver verdadeiro amor sem que haja um princípio de verdade e sem que a justiça seja respeitada. Aí o bem, de fato, é bem comum. Então, nós nos colocamos diante da defesa da criança, que precisa ser respeitada naquilo que são as suas limitações. E para que ela cresça e se desenvolva como pessoa humana, autêntica, autônoma, capaz de assumir a liberdade da vida humana. Ora, nós estamos diante de fatos gravíssimos contra esta justiça. Por exemplo, nos noticiários, os atentados contra crianças, chegando até ao homicídio. É, de fato, um grande escândalo. Também é um grande escândalo que as crianças e todos os vulneráveis sofram abuso de qualquer maneira, mas o abuso sexual, que é o que tem escandalizado muitas vezes a vida da sociedade. Como é possível que nós, buscando a verdade, admitamos escândalos desse tipo? Por isso, é a atitude de cidadãos e também e principalmente atitude cristã que não admitamos estes abusos contra a criança.
Ninguém pode ser de verdade caridoso se não defender as crianças, se não denunciar esse mal. Realmente, porque não denunciaram males desse tipo, é que se chegou nesses dias ao homicídio de crianças. Havia gente que sabia de algum fato, mas ninguém falou nada. Como é possível? Se nós conhecemos na vida da nossa comunidade males deste gênero, não esperemos. É nosso dever a denúncia, mas é um dever maior ainda, que nós, em nossa atitude pessoal, não admitamos nada que venha a expor crianças a situações de injustiça e de falta de amor. Abramos os nossos olhos, a verdade deve ser sempre mantida, nenhum mal para a vida das crianças, a justiça defendida. Não admitamos que as crianças sejam expostas a abusos e defendamos em tudo o bem daqueles que têm necessidade da nossa defesa, crianças e vulneráveis de maneira geral. Assumamos a nossa atitude cristã e não admitamos esses males de forma nenhuma. E eu convido a toda a sociedade aiumense, a todo mundo que se interessa, para hoje, dia 18 de maio, às 19 horas, nós vamos ter uma live show com o mágico Mauro Dias, que no ano passado esteve conosco e esse ano vai estar de novo. Então, nas redes sociais acompanhe, pois ele vai fazer um show de mágicas e através da mágica ele vai passar a mensagem para as nossas crianças, para os professores, para os pais, para todos aqueles que estão envolvidos nessa luta e nesse combate. Então hoje, dia 18, às 19 horas, nas redes sociais nossas, a live show com o mágico Mauro Dias. Muito obrigado e o CMDCA está sempre à disposição de todos.